Bem-vindo todos. Eu sou Fábio Bonifácio, aqui na Alfa como executivo de contas e responsável por uma unidade de negócios da Alpha People. E a ideia é que a gente traga aqui uma visão um pouco mais voltada ao entendimento de como iniciar a adoção da IA, né, de uma forma mais ampla, e entendendo esse ciclo de adoção, o que tem de recursos disponíveis e alguns melhores exemplos de aplicações e usos, processos chaves, indicadores chaves e guias de adoção. Então, esse webinar a gente fala, sim, de plataforma e tecnologia, lógico, não tem como, mas a ideia é que a gente traga um pouco de clareza com relação ao processo de adoção como um todo. Então, muito a gente escuta de nossos clientes o interesse em iniciar o uso da IA e várias ideias, mas muitas ideias ainda um pouco desconectadas, e a gente precisa duas coisas, né? Tentar trazer clareza para a forma de iniciar, a melhor forma de iniciar, a forma que a gente tem identificado como sendo as mais prósperas, que tem funcionado melhor para os nossos clientes, e a gente quer compartilhar isso com vocês. Então, foco na adoção, a gente vai falar aqui de IA, vai falar de tecnologia Microsoft, mas também de estratégias de adoção, por onde eu começo. Tá? Então, iniciando aqui, estamos juntos aqui, além das responsáveis pela nosso marketing, né? A equipe responsável pelo marketing. Estamos aqui, eu e o Hernani. O Hernani deve ajudar a gente aqui a dar uma visão prática, né? Com algumas demonstrações sobre o que vamos mostrar. Então, a ideia é mostrar funcionando, né? As soluções que a gente traz para vocês aqui, para ter uma ideia de aplicação. Passando aqui para o nosso próximo slide, né? A gente vai passar aqui um pouco sobre a Alpha, para quem ainda não conhece a Alpha People, falar um pouco sobre a inteligência artificial no ecossistema Microsoft e nossa visão com relação a esse ecossistema e a inteligência artificial. Falaremos sobre o Microsoft Copilot, formas de acelerar a adoção, teremos algumas demonstrações e trazemos aqui quais as próximas ações que podem ser tomadas para se adotar ou iniciar ou acelerar essa adoção. Então, aqui uma visão rápida e ampla sobre a Alpha People, né? Quem somos, né? A Alpha está presente aí em 14 países no mundo, vindo aí grande parte da América Latina, Dinamarca, Alemanha também, Arábia Saudita, Suíça, Emirados Árabes, Estados Unidos, Canadá. Então, temos uma equipe bem grande, incluindo equipe com brasileiros em outros países também, permanentes e em projeto. Não só da Alpha Brasil para o mundo, do mundo para a Alpha Brasil, e também presentes permanentemente que já seguiram para outras localizações em outros países. Temos aí mais de 625 colaboradores, né? Veja que 75% dessa equipe está focada na entrega e suporte de soluções. Então, grande parte de nosso número aqui está focado na entrega das soluções para os clientes. Grande número desses profissionais são certificados e qualificados pela Microsoft, incluindo alguns que a Microsoft classifica como MVPs, né? Esse é o Most Valuable Professionals. Temos dentro da nossa equipe um nível mais avançado de qualificação, reconhecido pela própria Microsoft, pela participação e colaboração na comunidade mundial das soluções. E hoje a gente entrega praticamente nossos serviços, quase todos, de forma online. Aí já vem
uma mudança desde 2021, né? Na verdade, bem mais longo, mas assim, intensificado com essa questão do acesso e dos trabalhos remotos. Temos mais de 500 clientes ativos no mundo, então seja em contrato de suporte, contrato de evolução, em projetos, e fazemos parte desses 1% dos parceiros mundiais e são parte do Inner Circle, né? Um grupo seleto de parceiros que tem esse reconhecimento aí da Microsoft. Isso pela 15ª vez seguida. O que a Alpha People faz hoje, né? Então, quem somos nós e o que nós fazemos? Hoje a Alpha, ela tem aí, além dela olhar principalmente para o cliente, trazendo essa perspectiva, essa percepção de visão estratégica, organização e pessoas, a parte de tecnologia e processos, a gente trabalha com as tecnologias Microsoft voltadas para processos de negócio, né? Processos empresariais, seja com Microsoft Dynamics e Power Platform, Low Code, a parte de Modern Work Solution, produtividade, né? E também extensões e serviços na nuvem Microsoft Azure, Analytics e AI. Temos no nosso pool de serviços não só a parte de consultoria, com diagnósticos, assessments, análises de gaps, arquitetura, complementos, como desenvolvimento, serviços gerenciados para continuidade e gerenciamento de aplicações e o ciclo de vida das aplicações, por exemplo. Promovemos academias, workshops, business games, cursos, academia de talentos, na parte de educação, e também temos aí a certificação e o trabalho para executar e entregar licença Microsoft também. A Alpha também desenvolve produtos, né? Produtos que são suas soluções, são add-ons, alguns aceleradores de soluções. Então, a gente vai falar um pouco sobre aceleradores mais para frente, mas temos alguns produtos específicos que são para todas as áreas, ou através de algumas áreas de negócio, e também alguns produtos que são voltados para verticais específicas, como real estate, financial services, manufacturing, retail, professional services. Tá? São produtos alfa. E atuamos com alguns métodos e estratégias de desenvolvimento e entrega dos projetos. Às vezes não é um método específico único, às vezes nós temos aí uma combinação de métodos de acordo com a demanda, a maturidade, a preferência dos nossos clientes também. E a estratégia de deploy, de entrega das soluções para cada cenário. Aqui são alguns clientes pelo mundo, né? Só para vocês terem uma ideia aí de alguns grandes clientes que nós vemos desenvolvendo, continuamos desenvolvendo. E algo que é importante a gente trazer aqui é a Microsoft, ela tem para parceiros estratégicos como a Alpha People, ela traz incentivos para que a gente ajude os clientes a se desenvolverem. Então, ele traz esses incentivos para que o parceiro possa oferecer alguns engajamentos, né, padronizados. Eles separaram e padronizaram alguns engajamentos voltados para a parte de pré-venda, pós-venda, para clientes qualificados, seja clientes já existentes ou clientes novos, e com foco nas principais tecnologias que já trabalhamos, Dynamics, Power Platform, Microsoft AI. Tem algumas atividades possíveis, seja o desenvolvimento da visão, às vezes o cliente quer entender um pouco como eu aplico essa solução, qual a visão que eu desenvolvo dentro da empresa para me beneficiar desse cenário, como o desenvolvimento de um produto, né? Um produto, um MVP, um produto viável que seja aplicável, seja produto que já possa entrar em produção, e outros cenários.
Então, como é que eu participo disso? O cliente ele manifesta o interesse, entra em contato com a Alpha, manifesta o interesse, a gente valida juntos os requisitos, define a tecnologia que vai se atuar e a Alpha submete o pedido à Microsoft. Então, normalmente, a gente tem aí uns 30 dias para fazer esse trabalho, 90 dias para entregar parte dessas atividades, ou o grupo de atividades que foi selecionado, e valida isso de volta pelo cliente. O cliente dá um OK. Então, tem todo um processo associado aí aos portais da Microsoft que a gente segue e consegue. Olha, isso aqui tem acelerado muito algumas ideias, algumas iniciativas que o cliente vem desenvolver. Então, estou com ideia, eu queria saber como posso desenvolver, se existe algum incentivo da Microsoft que possa me ajudar a desenvolver isso. Entre em contato com a gente ajuda vocês a entender, a identificar se existe algum incentivo para que a gente possa acelerar. Tá? Então, primeira ferramenta de acelerar a adoção aqui pode ser através de um incentivo que a Microsoft disponibiliza. Estamos aí com, vocês terem uma ideia, a Microsoft disponibilizou nesse último ano um volume absurdo de incentivos, e os incentivos voltados para a inteligência artificial, parte desses incentivos eles se esgotaram bem rápido, pelo interesse dos clientes em acelerar, utilizando, obviamente, um incentivo, um investimento da Microsoft através do parceiro. Então, a Microsoft investe através do parceiro, o parceiro entrega e ela paga o parceiro pela execução. O cliente ele sai aí, às vezes, usa como um acelerador de um projeto um pouco maior, parte daquela iniciativa, às vezes é simplesmente uma iniciativa pontual, como o desenvolvimento do MVP, uma prova de conceito ou uma avaliação específica. Tá? Então, quem tiver mais interesse pode entrar em contato. Esses incentivos não são executados por todos os parceiros, são apenas alguns parceiros que executam. Tá? Então, falando um pouco aqui de IA e dados, sem mais demoras, aqui eu trago essa visão, eu acho que vocês já devem ter visto, se não, estão vendo aí eu me lembro que quando falava de Facebook, LinkedIn, Facebook, internet, né, colocava aqui mídia impressa, televisão e os tempos, já nem cabe mais no gráfico. E aí a gente traz aí a quantidade de tempo, né, que demorou para se atingir 100 milhões de usuários. Então, exatamente, a IA generativa ela está mudando, né, a forma como interagimos com o mundo. Só que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando aqui de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então, nos últimos anos, a complexidade dos modelos de inteligência ela aumentou exponencialmente. Então, isso vem sendo trabalhado há bastante tempo. Por que eu falo isso? Porque muita gente entende que surgiu a inteligência artificial, começou a utilizar a inteligência artificial agora, né? Então, existe um período aí bem mais extenso, né? Então, até, por exemplo, saiu o aprendizado de máquina, que já tinha tido um trabalho longo aqui de fundamentos, de conceitos, desde os anos da década de 40, aqui, 50. Então, os sistemas especialistas dependiam de regras definidas por humanos, né? Então, com o avanço aqui, por exemplo, do aprendizado de máquina, a gente começa a treinar esses modelos, permite que eles aprendam padrões e realizem tarefas específicas. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a falar de IA, aplicação na prática, a gente tem que conseguir entender essa parte de o agente, um suporte assistido, não assistido. Eu entendo que alguns de vocês já devem ter utilizado chat específicos ou automação de processos com processos assistidos, não assistidos. Mas quando a gente fala dos modelos aqui, entender de onde veio, como isso evoluiu é importante. Então, mais recentemente, surgiram os que eles chamam de modelos pré-treinados, né? Como o GPT-4, GPT-3, Gemini. Eles possuem
trilhões de parâmetros que são capazes de processar informações multimodais, texto, imagens, outro tipo de dados. E novos algoritmos impulsionaram, né, essa evolução com maior poder de computação, maior poder computacional e também a disponibilidade de infraestrutura, que foi se renovando. Então, agora a gente tem modelos que podem ser utilizados para diversas tarefas sem precisar de ajustes manuais extensivos. Então, é por isso que às vezes você tem algo meio que pré-configurado, mas entendam, isso veio evoluindo durante muito tempo. Então, o impacto disso é muito grande e abre grandes possibilidades para automação, criatividade, a parte de inteligência artificial aplicada a diversos setores. É importante entender, a gente tem atendido alguns clientes que querem utilizar a inteligência artificial, na verdade eles estão participando estão só atuando ou idealizando uma automação empresarial que nem vai ser aplicado até aquele momento, por exemplo, uma IA generativa para aquilo. E aí ele não entende por que não, porque aqui você ainda não desenvolveu, não automatizou esse processo, ele não está sendo assistido ainda pela IA, mas pode ser feito. Então, trazer essa visão de automação, a parte de criatividade, o uso da inteligência artificial generativa é importante. Então, quais os desafios e soluções com IA e dados que a gente pode entender utilizando exatamente esses três pilares, né, dos níveis estratégico, tático e operacional. Então, trazer da operação à estratégia, né? Então, é importante entender como trazer valor para cada nível organizacional. Então, vai aplicar, vai iniciar a sua jornada com inteligência artificial, mas como é que eu vou trazer valor para cada nível desse no meu processo? Então, vamos dar um passo antes e entender por quê, né? Então, dentro de cada nível desse, existem desafios que podem ser resolvidos com soluções específicas, habilitadas pela inteligência artificial, como vocês estão visualizando aqui. Então, no nível operacional, por exemplo, a gente tem essa questão dos dados separados, fragmentados e tarefas repetitivas. Então, a gente vem aqui com integração de dados. Dá para fazer integração com IA? Dá, sim. Integração de dados em tempo real, criar índices, transformar esses índices em consultas por linguagem natural, enfim. Automatização de tarefas. No nível tático, a falta de personalização limita a capacidade das organizações de oferecer experiências ágeis, alinhadas às expectativas dos clientes, por exemplo. Então, a IA entra em cena com essas soluções inteligentes, aí sejam aí os chatbots, serviços automatizados e interações personalizadas, né? E no nível estratégico, aí tem essa parte de tomada de decisão. Então, vem a IA com ajuda, com impacto aí baseado em dados para essa parte analítica, né? Então, a inteligência artificial, ela não só resolve os desafios, mas também transforma. Então, esse é o grande impacto e a grande preocupação que precisa existir no nascimento da intenção de iniciar a jornada, né? Então, ela vai transformar a forma como as empresas operam. As empresas operam através de pessoas e evoluem. Então, eu preciso estabelecer um caminho para que essas pessoas consigam caminhar junto e entender que mudança a inteligência artificial está promovendo, principalmente quando a gente promove esse alinhamento entre os diferentes níveis organizacionais. Então, o processo cria uma base sólida para que as empresas consigam ficar mais ágeis utilizando o suporte da inteligência artificial, mas isso precisa ser preparado, né? Precisa ter um caminho bem estruturado. Então, aqui trazendo alguns números para vocês. A IA, né, em torno de 52% das empresas já usam recursos, seus processos. Isso é porque traz resultados, né? Então, essa parte de eficiência operacional identificam como principal motivação. A pesquisa, tá? Eu vou pedir para a equipe do marketing disponibilizar o link. Quem quiser se aprofundar um pouco, entender de onde vieram esses números, foi uma pesquisa feita pela própria Alpha People. Ela está disponível lá no LinkedIn. Ela tem um link para acessar ela, você pode usar. Então, o mais interessante é que para cada dólar investido em inteligência artificial, o retorno, né, o ROI médio chega a ser de 3,5 vezes maior. Então, não é uma tendência. Isso aqui já é o que já está acontecendo, né? Uma vantagem competitiva real. Então, assim, quem não está fazendo está procurando fazer. E quem já está fazendo já está partindo na frente. Tá? Então, é importante ler.
esse reporte aí, entender um pouco mais de onde veio, de onde vieram esses números, para entender. E o que é que está apontando para o futuro? Aqui já é um estudo que não é necessariamente de hoje, mas ele aponta para futuro já há um tempo. Então, 80% dos aplicativos corporativos vai ter um assistente de conversação. Nós temos empresas que têm 17 a 18 iniciativas, projetos em tempo praticamente simultâneos acontecendo dentro de casa em várias áreas distintas para implementar um assistente, tanto para processos entre áreas, entre departamentos, né, entre setores da empresa, quanto processos individuais para cada grupo de tarefas ou grupo de processos. 80 bilhões de economia nos custos de mão de obras e agentes, utilizando implantações de inteligência artificial, e 80% de IA conversacional. Que interessante, todo mundo quer que ela seja, né, linguagem natural, e a IA possa usar os princípios da IA conversacional, utilizando a IA generativa incorporada. Então, isso até 2025. Esse estudo é de 2022, 2023, apontando até 2025. Ou seja, isso aqui é futuro que já está acontecendo, no final das contas. Né? E como a Alpha se posiciona em relação a isso? A Alpha se posiciona trazendo essa visão clara, né, sobre esse poder transformador da inteligência artificial e os dados. Visão de AI e dados da Alpha People, né? Então, assim, as soluções são construídas para entregar insights estratégicos e resultados práticos. Então, a ideia é que a gente busque a aplicação de resultados práticos. Cada projeto é desenhado de acordo com as necessidades do cliente. Então, abordagens são personalizadas, ajuda quando a gente utiliza um acelerador de solução que vai promover esse entendimento, seja um assessment, seja um workshop, seja um levantamento mais específico, um desenho de visão. A gente hoje traz, não só para o Brasil, mas do Brasil para fora, conhecimento global com as tecnologias de ponta da Microsoft. E a gente integra IA e dados das plataformas que você já utiliza. Isso aqui é bem importante, né? Essa parte de adoção consistente e integrada, né? Então, você já usa algumas plataformas, seja Microsoft ou não, nós conseguimos trazer IA para integrar a sua e acelerar a adoção dos resultados, né? E aí nossa equipe, a gente já mostrou, é uma equipe bem completa, né? Então, entendendo esses desafios e o posicionamento da Alpha, né? Aí a gente traz aqui esses 3 níveis da composição da visão, né? Por esse gráfico aqui. Então pense numa empresa que está começando a utilizar ou entrar na jornada da inteligência artificial, ela já consegue entrar pelo nível mais acessível com a inteligência artificial pronta para uso. Então, já tem o cenário da inteligência pronta para uso, então configura soluções como Copilot para transformar os dados, resultados rápidos, e já atrair a atenção. E com o tempo, ela consegue começar a fazer algumas extensões utilizando a composição de novos agentes ou novos copilotos com configurações sem necessariamente usar código para isso, e utilizar a codificação avançada aí, estendendo aí até com integrações com plataformas, consultas a dados com integrações ou serviços da nuvem Microsoft que ajudam você, por exemplo, identificar objetos, criar uma integração entre dados de várias fontes diferentes, várias bases de dados diferentes, enfim, são diversos cenários. Falando um pouco do Copilot. Lembrando aqui, o nosso foco em tecnologia, então a gente falou sobre aplicações de negócios, dados e inteligência artificial, produtividade e modern work, desenvolvimento e customização de soluções personalizadas e a própria Power Platform, trazendo aí a habilitação com low code ou sem código em si.
o Copilot ele está no centro, né? Então você consegue ter essa estrutura de Copilot em cada tecnologia que a Alpha já tem foco, né? Então, como é que a gente trabalha para construir? Como é que evoluiu essa construção de uma IA conversacional utilizando a inteligência artificial generativa, né? Então, a gente vê aqui que no começo a IA conversacional, né? A capacidade de usar IA conversacional era exclusivo para alguns fornecedores específicos, cientistas. Então, ela era uma caixa mais fechada. Então, alguns parceiros criavam as soluções e vendiam para as organizações que utilizavam ela do jeito que estava, sem poder ter muita customização. Então, à medida que os bots foram sendo construídos internamente por desenvolvedores profissionais dentro das organizações, elas começaram a ter um pouco mais de controle, mas ainda com os desenvolvedores, a dependência de desenvolvedores profissionais em trabalhar e construir, adaptar esses bots e esses bots, chatbots de conversacionais. À medida que começou a surgir aqui o low code, né? A capacidade de criação e desenvolvimento com equipes, que chama de equipes de fusão, né? Então você tem equipes que são técnicas com equipes que não são técnicas, podendo manipular e construir. Então a partir daqui começaram a trabalhar a construção de bots, inclusive a própria Microsoft tinha uma solução chamada o Power Virtual Agent, que é o antecessor do Copilot, para trabalhar construção de bots sem precisar de código, sem precisar de um especialista em desenvolvimento para fazer. A mudança para agentes com inteligência artificial, desde 2023, inclusive, aí a generativa e os grandes modelos de linguagem viraram completamente a indústria, né? Então, assim, tanto do ponto de vista de construção, quanto permitindo que trabalhe agora com linguagem natural. Então, os bots saíram daquele processo mais mecânico. Então, agora você consegue mais precisão de resposta, uma adoção mais rápida e melhores experiências pela linguagem natural. Então, os próximos anos, com certeza, 40% dos novos aplicativos terão aplicativos inteligentes e os desenvolvedores vão poder incorporar IA para aprimorar essas experiências, criar novos casos de uso, novas experiências, novos cenários. Tá? Então, falando um pouco de Copilot, né? Então, o que é um Copilot, né? A ideia do Copilot é trazer experiências de IA generativa baseada em bate-papo, né? Construída por modelos de linguagem, os LLMs, grandes e pequenos, né? Que são os copilotos, que ajudam as pessoas a trabalhar de forma mais inteligente e serem mais produtivas. Então, a Microsoft agrupou, né, agrupa esses copilotos em vários grupos, né? Então, a gente tem o Microsoft Copilot, tem os copilots customizados e os agentes, e tem os copilots baseados em função específica ou área de negócio específica, né? Entenda o Copilot como seu assistente de IA para o trabalho, né? Conecta aos seus aplicativos, aos dados, às estruturas. Então, a Microsoft traz uma estrutura muito robusta, muito bem organizada, né? De copilotos para atuar nos pilares que nós falamos, né? Então, para Modern Work, produtividade, automação de tarefas, a gente tem aqui o Copilot 365, os copilots que já vêm implementados e embutidos dentro dos business apps, né, as aplicações de negócios, sejam a estrutura de customer engagement, né, engajamento dos clientes, CRMs, os chamados CRMs, né, e o ERP, parte de finance, supply chain. Então, você já tem Copilot dentro dessas soluções que você pode explorar e expandir com algumas customizações. E existem os Copilots, eles não dependem de um business application, eles podem ser integrados à sua plataforma, que são os copilots orientados à função.
Copilot para serviços, atendimento, né, ao cliente, por exemplo, Copilot para finance e o Copilot para vendas, os sales. E a Microsoft traz também, como a gente já viu, o Copilot Studio, onde eu construo, modulo, estendo, é o meu playground de trabalhar com a inteligência artificial generativa e a inteligência conversacional, IA conversacional, e expandir. Então, a gente vai ter uma oportunidade aí de dar uma olhada no Copilot Studio junto com o Hernani. Seguir adiante aqui. Então, por onde eu começo? A ideia da nossa abordagem é exatamente essa. Então, qual o próximo passo, né? Então, assim, o Copilot ele representa uma nova maneira de envolver colaboradores, criatividade, aproveitar ao máximo as funcionalidades de IA de transformação, fazer investimento no lado, né, apesar de precisar você fazer um investimento no lado humano da mudança em si, mas entendendo que as pessoas buscam a finalidade, o objetivo final, o resultado e a satisfação, né? Então, a ideia é aproveitar a complexidade do trabalho, uma força de trabalho diversificada e pode trabalhar a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso aí a gente já viu. E o sucesso depende da capacidade de colaborar com êxito, né? Impulsionar. Então, como é que eu começo, né? Por onde eu inicio o meu trabalho? A gente traz 3 pilares aqui importantes, que estão, assim, eles, não vou dizer negligenciados, mas são esquecidos. Ele não recebe a devida atenção na hora de iniciar uma jornada. Então, a gente traz aqui e destaca esses 3 pilares exatamente. 3 componentes essenciais para o sucesso. Liderança e patrocínio são essenciais, né? Principalmente para alinhar os investimentos, as prioridades de negócio e definir os cenários de valor. Então, às vezes, as demandas vão surgindo e, em algum momento, há uma concorrência por prioridade, por investimentos. Então, assim, criar um conselho de IA, né? Conselho de inteligência artificial, como a melhor prática, é importante para ajudar a orientar e medir essa adoção, tirar medidas, pegar feedbacks. Como eu falei, a mudança humana vai ser importante. A jornada com IA traz mudança na forma de fazer as coisas, forma de se comportar, forma de explorar. Então, assim, programa de capacitação do usuário, comunicações, qualificação, treinamento e estabelecer uma forma de obter, de forma autêntica, feedbacks para a evolução, né? Então, é importante trabalhar no foco aqui do change, né, da mudança de cultura aqui para a evolução. E a preparação técnica. Então, a preparação técnica aqui, como eu trago de recomendação para preparação técnica é a construção de um centro de excelência em inteligência artificial. A expressão que resume o que se precisa ter, além dos treinamentos, das capacitações, do desenvolvimento, preparar a infraestrutura, proteger a estrutura de dados. A construção de um centro de excelência em inteligência artificial, com alguns recursos qualificados que possam atuar como um serviço compartilhado, um orientador, e impulsionar a transferência de conhecimento, ou seja, os multiplicadores. Tá? Então, assim, 3 pilares, são simples, dá para começar com uma estrutura um pouco mais simples e expandir, mas são muito importantes. A gente tem sentido a necessidade de trazer cada vez mais, voltar atrás e pensar sobre esses pilares com os nossos clientes, à medida que eles evoluem. Então, para vocês entenderem, aqui está o pilar 1, aqui está o 2, aqui o 3. Você normalmente vai estar aqui tentando validar esse primeiro pilar e, em paralelo, trabalhando. Então, na hora que eu crio uma jornada de adoção da inteligência artificial, eu preciso validar esse primeiro pilar e seguir aqui trabalhando tanto
a mudança, quanto a preparação técnica continuamente, tá? Então, isso aqui traduz um pouco o que a gente estava vendo. E aí eu já trago aqui o que é que eu posso fazer, como é que eu posso iniciar, como é que eu posso dar o primeiro passo aqui com o Copilot. Então, tem algumas sugestões que a própria Microsoft traz, tá? Vocês conseguem acessar, a gente vai disponibilizar os links, alguns links que vocês estão vendo aqui, eu vou pedir para a equipe de marketing disponibilizar no chat, vocês possam acessar, mas a Microsoft já traz alguns componentes, algumas ferramentas que possam ser estruturadas, utilizadas. Então, como entender um pouco mais esses cenários? Então, aqui a gente traz 10 cenários que possam ser explorados, tá? Então, por exemplo, se eu clico aqui no Lab, deixa eu abrir aqui essa telinha só para mostrar a vocês. Ó, guia de solicitações do Copilot, que é o Lab, praticamente. Então, aqui eu tenho mais informações sobre a estrutura do Copilot, que pode fazer, mas eu tenho aqui algumas dicas bem importantes de como eu posso, por exemplo, utilizar o Copilot para me apoiar. Então, tem várias solicitações, aqui são só alguns exemplos, e também a importância de você entender sobre como eu converso com a IA conversacional, o que é que eu estruturo, como é que eu me preparo para criar uma busca de informações interessantes. Então, aqui é uma das ferramentas, o guia, o Copilot Lab, tá? Agora eu passo a palavra para o Hernani, que vai trazer aqui um pouco de demonstração de exemplos aí de como você pode utilizar exatamente essas iniciativas aí para acelerar a adoção. Legal, obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Prazer estar aqui com vocês hoje. E como o Fábio comentou, agora eu vou demonstrar para vocês um pouco do que a gente conversou aqui, dessa questão do uso do Copilot e da inteligência artificial. Então, nós temos aqui hoje duas demonstrações. Essa primeira que eu vou passar aqui com vocês é o uso do Copilot no nosso dia a dia. Pode seguir mais um pouquinho, Fábio, por favor? Então, para fazer essa apresentação, essa demonstração para vocês, eu criei aqui uma jornada de como o Copilot, nosso assistente inteligente, pode nos ajudar no dia a dia. E para isso eu peguei uma persona, um vendedor, e como trabalhar o fluxo do comercial utilizando o Copilot para trazer maior agilidade no dia a dia. E aí, claro, a gente depois pode expandir isso para as outras áreas, para as áreas de atendimento, para as outras áreas de negócios. E aí, para a nossa jornada aqui de hoje, eu inicio essa apresentação falando um pouco dessa questão do uso do Outlook. Então, normalmente a gente começa o nosso dia ali abrindo o Outlook. Então, a ideia é fazer essa jornada, abrir ali o Outlook, dar uma olhada ali nos meus e-mails, identificar que eu tenho um e-mail que é relacionado a uma oportunidade e já conseguir fazer uma interação desse e-mail junto à oportunidade sem sair do Outlook. Legal? Depois eu vou entrar no nosso sistema de gestão de relacionamento com o cliente, que é o CRM, no caso hoje aqui eu vou apresentar dentro do Dynamics, tá? Mas aí já gostaria de deixar aqui informado para vocês que a gente também consegue utilizar o Copilot dentro do Salesforce. Então, quem quiser, tiver interesse de dar uma olhada do uso do Copilot junto com o Salesforce, nós fizemos um evento em outubro, no final do ano passado, em outubro. Quem quiser pode dar uma olhada, está lá no nosso canal do YouTube. Depois eu posso até postar aqui o link de onde você pode encontrar mais informações do uso do Copilot junto com o Salesforce, mas hoje eu vou fazer essa assistência do Copilot no dia a dia dentro do Dynamics, estendendo para o Teams. Então, uma realização de uma reunião, como eu posso tornar essa reunião mais produtiva no sentido de utilizar as informações que foram ditas para gerar tarefas, para fazer um resumo
Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui também no como o Teams pode nos apoiar nesse dia a dia, estendendo aqui para o PowerPoint, né, principalmente, né, o PowerPoint para geração de documentos, geração de apresentação. Então, eu vou falar, dentro dessa jornada, eu vou trazer para vocês como o PowerPoint também pode nos apoiar utilizando o Copilot, né, como assistente. Então, o Copilot aqui é o nosso ator principal, vamos chamar assim, e como que ele vai nos ajudar no nosso dia a dia, chegando até a questão da condução de acompanhamento. Então, né, comercial, a gente está, né, temos que estar sempre ali fazendo acompanhamento da oportunidade, estar junto com clientes. Normalmente a gente tem diversas oportunidades sendo trabalhadas, diversas conversas sendo realizadas com os nossos clientes, seja na área de negócio, seja na área de atendimento. Então, como que o Outlook e o Teams também nos apoia nessa condução e acompanhamento do dia a dia. Legal? Então, essa é a jornada que eu vou apresentar para vocês e agora eu vou passar aqui para dentro da nossa aplicação. Então, como eu comentei com vocês, a nossa jornada hoje ela se inicia aqui dentro do Outlook e eu estou aqui dentro do meu Outlook, tenho aqui diversos e-mails e eu vi aqui um e-mail do Ricardo Alvarenga, que é um cliente nosso. Aqui, né, até informando, aqui eu tô num papel de vendedor e eu trabalho numa numa indústria de máquinas de café. Então aqui eu estou no meu dia a dia e aqui eu vi que eu recebi um e-mail do Ricardo e esse e-mail eu já pude perceber que ele já tem alguma relação com o Dynamics e eu tenho uma thread aqui de outras mensagens que foram trocadas, né? Aqui nós temos 3, mas poderia ter muito mais, né? E aí, ao invés de eu ter que ficar entrando, né, em cada uma delas para dar uma lida, o que aconteceu, como que está sendo, como que as coisas estão caminhando, né, para me atualizar, eu posso chegar aqui, então vou dar um responder e vou aqui nesse momento acionar o meu Copilot. Então eu já vou chamar o Copilot para ser o meu assistente e me apoiar nesse momento aqui junto a essa thread aqui desse e-mail para entender do que se trata, né? Aí o que ele faz aqui? Automaticamente ele já entende que eu quero falar sobre esse e-mail e aí ele está me carregando as informações relacionadas a essa troca de mensagens que foi realizada. Então aqui um minutinho ele já vai carregar para nós e aí através disso vocês vão poder perceber essa interação do Outlook junto ao Dynamics. Então, vocês podem ver, né, eu estou fazendo aqui ao vivo com vocês. Vocês podem ver que ele me trouxe aqui informações relacionadas a esses e-mails que foram trocados. Então, Ricardo Alvarenga, que é o nosso cliente, expressou interesse em locar uma máquina de café. Legal. Hernani, no caso eu, o vendedor, respondeu solicitando informações sobre o número de pessoas que trabalham diariamente no escritório para entender a demanda de consumo do café. Por que eu preciso dessa informação? Para saber qual máquina eu posso indicar para ele conforme o uso diário dentro do escritório. E o Ricardo informou que eles têm normalmente 15 pessoas no escritório diariamente. Ótimo. Então vocês podem ver que rapidamente eu já me atualizei, já entendi do que se trata essa oportunidade. Então, como comentei também com vocês anteriormente, eu posso ter aqui, como vocês podem ver, diversos e-mails que estão sendo trocados de outras oportunidades de conversas com clientes, mas aqui eu já consegui ter uma visão do que está acontecendo. Então, o Copilot sendo meu assistente. Aí a gente pode ir além. Então, além disso, eu já vi que o Ricardo é um contato meu dentro da minha plataforma de gestão comercial, do meu CRM, que o Ricardo é um gerente e ele trabalha na Alpha Bank. Se eu quiser mais informações, eu posso selecionar aqui e dar mais uma olhada aqui no Ricardo, o telefone do Ricardo e tudo mais, né? Alguns detalhes a mais aqui. Então, vocês podem ver que eu estou dentro do Outlook, não saí de dentro do Outlook. Também consigo ter aqui, verificar que esse e-mail está relacionado a uma oportunidade. Vamos também aqui selecionar e verificar mais detalhes dessa oportunidade. E ele já me traz aqui, vocês podem ver, até um resumo relacionado a essa oportunidade. Tá? Então, o contato para essa oportunidade é o Ricardo, a receita estimada desse negócio é de 15 mil e a data estimada de fechamento, 31 de março. Ótimo, já consegui ter uma visão de em que estágio que eu estou dentro dessa oportunidade. E aqui eu tenho mais detalhes
relacionadas a essa oportunidade. E aí, como eu pude perceber que o Ricardo parece que está bem interessado. Então, vamos dizer aqui que eu vou ser ousado, né? Eu vou editar essa oportunidade e vou dizer que eu acho que eu consigo fechar esse contrato aqui com o Ricardo até sexta-feira que vem. Então, aqui, 21/3, venho aqui, atualizo essa informação, e aí, automaticamente, o que está acontecendo aqui? Eu já estou fazendo uma interação com o meu CRM, e sem sair de dentro do Outlook. Então, aqui eu não preciso ficar cambiando entre aplicações, né? Isso é uma outra questão que a gente vê bastante, que é, eu preciso ficar abrindo diversas aplicações, diversas abas, e às vezes eu me perco em aonde eu estou. Aqui você, dentro do próprio Outlook, consegue fazer essas interações, visualizar esses contatos e as oportunidades. Né? Aí eu vejo aqui a Alphabank, então se eu quiser também dar uma olhada no meu cliente aqui, né, onde o Ricardo trabalha, eu consigo selecionar e dar uma olhada. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa parte aqui de colaboração. Tá? Então, e aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês como o Teams pode nos apoiar aqui também nessa colaboração dentro dessa oportunidade. Então, grava aqui esse momento aqui da colaboração, que depois eu vou estender esse uso do Teams dentro desse processo que eu estou comentando aqui com vocês. Legal? Então, bacana. Eu tenho aqui, e aí eu vou aproveitar e vou pedir para ele me ajudar a criar um rascunho desse e-mail. Então, vou pedir aqui, automaticamente, ele me pergunta do que se trata. Então, eu vou falar para ele aqui que eu quero agendar uma reunião para entender melhor sobre a demanda. Então, legal. Vou aqui agendar para falar com o meu cliente, entender um pouco melhor ali sobre essa questão que eles nos trouxe da máquina de café, entender um pouco mais essa questão dos usuários, dos 15 usuários, se não tem mais pessoas, se existe algum pico, para que eu possa direcionar ali o melhor produto para atendê-lo. Então, agora o Copilot está me criando aqui, então vocês podem ver, né, a agilidade que eles nos traz no dia a dia. Então, em vez de eu parar para escrever um e-mail, pensar como que eu vou fazer e tudo mais, ele já me ajuda aqui a escrever esse e-mail. Então, obrigado pela informação sobre o número de pessoas no escritório. Isso nos ajuda a recomendar o modelo mais adequado para atender a sua demanda. Então, vocês podem ver, eu comentei com vocês anteriormente sobre isso e o Copilot já entendeu, né, então a questão da inteligência por trás já entendeu e trouxe essa informação aqui também. E aí traz aqui uma sugestão de data para fazer essa reunião. Legal? E aí ele fala, por favor, me avisa o horário e se é conveniente para você. Então, vou adicionar isso aqui no e-mail. Se eu quiser, eu posso editar, né? Ele trouxe uma data aqui um pouco distante, né? Eu posso vir aqui e editar essa informação e aí posso encaminhar isso para o meu cliente. Então, assim, Copilot me ajudando nesse momento, né, sendo meu assistente dentro desse processo. Então, só resumindo aqui, o que nós vimos aqui? O Outlook e essa integração junto com a minha ferramenta de gestão comercial. Né? No caso, aqui nós estamos falando do Dynamics, mas como eu falei para vocês, a gente pode estender isso para Salesforce. Então, bacana, passamos aqui pelo Outlook. Agora eu quero entrar aqui e mostrar um pouco para vocês de dentro da nossa plataforma de gestão comercial. Hoje aqui o Dynamics. Então, aqui nós temos também o Copilot para nos apoiar, né, nos dar agilidade nesse processo do dia a dia. Então, ele já traz aqui alguns prompts prontos que eu já posso utilizá-los aqui para dar uma olhada no que está acontecendo, no que eu tenho no meu dia. Então, eu vou pegar esse aqui. Ó. O que há de novo com meus registros de vendas? Interessante, né? Já vou me atualizar se teve alguma mudança, se aconteceu algo dentro das minhas oportunidades, das minhas conversas. Então, ele já me traz aqui. Que houve aqui alguma atualização relacionada a uma oportunidade que eu tenho de interesse de máquina de café para escritório, que é a oportunidade que nós estávamos falando agora ali dentro do Outlook, e também me trouxe sobre uma segunda oportunidade que eu tenho, que houve uma atualização na data estimada de fechamento. Bacana? E também tem uma atualização na Alphabank. Então, vocês podem ver que eu já consegui, né, em poucos segundos,
já me atualizar de informações que, né, do que vem acontecendo dentro da minha conta. Algo que no dia a dia, e se você não tem uma ferramenta, às vezes, de CRM, de gestão comercial, se torna algo mais difícil, né? Às vezes você deixa passar datas, não consegue fazer um follow-up com o cliente, não consegue identificar como que estão as suas oportunidades, o que foi atualizado. Então o Copilot ele está aqui para ajudar nesse sentido. Mas comercial com comercial, aonde que ele, né, principalmente onde que ele está sempre olhando? Para o seu pipeline. Então, eu consigo aqui do próprio Copilot também já dar uma olhada no que eu tenho de pipeline dentro das minhas contas. Então, ele já me traz aqui também um monitor de negociações, um pouco mais diferente aqui, algumas bolinhas, né, que ele representa aqui pelas escalas. Eu consigo dar uma olhada, né, o que eu tenho em cada uma delas, em termos de proposta, desenvolvimento. Tem o nosso famoso funil de vendas aqui também. Então, qualificação, desenvolvimento, proposta e fechamento. Consigo dar uma olhada o que eu tenho em cada uma dessas aqui. Eu tenho uma oportunidade aqui, 3 oportunidades em proposta, bacana. Agora eu vou dar uma olhada aqui nas minhas oportunidades, né? E vou aproveitar e vou dar uma olhada aqui, resumir a oportunidade que a gente está falando ali, que a gente falou agora anteriormente dentro do Outlook. Então, eu vou pedir para ele me resumir essa oportunidade. Então, o que é interessante aqui? Se eu começo o meu dia entrando dentro do meu CRM, eu já começo a dar uma olhada e verificar o que está acontecendo e ver minha oportunidade sem precisar, por exemplo, no caso ali eu estava no Outlook. Então, assim, independe de qual aplicação, de qual plataforma você está trabalhando, está utilizando, você consegue ter o copiloto sendo seu assistente. Tá? Então, aqui na oportunidade, ele me traz a questão da receita, ele já me traz algumas informações relacionadas, por exemplo, dentro dessa oportunidade, ao cliente e à conta. Então, eu vejo aqui que a Alphabank já é cliente nosso desde janeiro de 25, então é um cliente recente. O nome, a conta, né, relacionada aqui, o Ricardo é o meu contato primário dentro da conta da Alphabank, e o Ricardo ele tem um cargo de manager. Então, assim, dentro da oportunidade, ele já me trouxe um resumo da minha oportunidade. Vamos dizer que eu queira dar uma olhada agora dentro dessa oportunidade para entender um pouco mais. Seleciono aqui, automaticamente, vocês podem ver, ele já veio para dentro da oportunidade. De forma rápida, prática, ele já me traz aqui, ele tem aqui o nosso assistente de notificações, e eu tenho também aqui o Copilot para poder resumir a minha thread aqui de informações que foram trocadas, né? Então vocês podem ver aqui, Hernani respondeu ao interesse de locação de máquina de café, solicitando informações sobre o número de pessoas. Ricardo expressou interesse em alugar uma máquina de café, então ele já me traz aqui também um resumo relacionado a essa oportunidade. Legal? E aí que, né, tudo isso para trazer uma maior agilidade no processo do dia a dia. Eu posso também chegar aqui e dar uma olhada na conta. Então, vou aqui entrar na Alphabank. Então, porque aqui eu estou olhando uma oportunidade específica. Agora, eu vou entrar aqui na Alphabank e vou dar uma olhada aqui dentro da minha oportunidade. Aqui eu tenho o Dynamics aqui me apoiando dentro da minha conta. Posso ter o Dynamics aqui, o Copilot aqui também me dando uma assistência. Mas aqui eu gostaria de ressaltar uma questão aqui, que é essa questão do resumo da conta. Então, vocês podem perceber que aqui ele fala sobre o interesse que a gente está conversando aqui sobre uma máquina de locação de café. Mas, por exemplo, essa aqui é um ambiente de demonstração. E eu já apresentei também nesse ambiente falando, né, o Ricardo trazendo um interesse em crédito de capital de giro e uma outra oportunidade onde ele estava interessado na parte de agente de custódia. Então, o que é interessante disso? Se eu estou numa conta e essa conta ela tem mais de uma oportunidade, o Copilot identifica isso e me traz esses resumos relacionados a cada demanda que eu tenha do cliente. Então, aqui você pode ver que ele me resumiu 3 demandas que aconteceram dentro dessa conta. Né? Esses e-mails eles estão aqui, trocados. Vocês podem dar uma olhada aqui. Ó. Então, aqui falava de agente de custódia. Mais para baixo aqui, descarregar mais, provavelmente ele vai mostrar falando sobre o interesse na parte de capital de giro.
Então ele fala aqui, né, portfólio do banco, interessado em serviços financeiros. Então, né, é o Copilot nos dando aqui também um apoio nesse sentido de resumir a conta e me trazer maiores informações, né, de forma rápida e prática. E aí um último ponto que eu queria mostrar para vocês aqui dentro da plataforma, falando um pouco aqui de Dynamics nesse sentido, é o uso também do Teams. Então, eu consigo trabalhar o uso do Teams dentro do próprio Dynamics, né? Aqui falando da plataforma do Dynamics. Então, aqui é o meu Teams. Então, em vez de eu também cambiar para lá para o Teams, para iniciar uma conversa, eu consigo daqui mesmo, por exemplo, aqui conectar um chat. Se eu quiser falar com alguém internamente dentro da empresa, vou pegar aqui o Androne. E, por exemplo, aqui nesse caso, eu estou conectando com essa conta. Por exemplo, se eu quisesse conversar com ele sobre a Alpha Bank, então vamos dizer que ele é da minha área de crédito e eu queira iniciar uma conversa com ele porque a Alpha Bank está querendo gerar um crédito. Ou, no caso aqui do café, né, da nossa empresa de café, o cliente está querendo locar uma máquina de café e ele é nosso especialista. E aí eu vou perguntar para ele qual a melhor máquina de café eu posso indicar para esse cliente. Então nós temos o Teams aqui também apoiando, além, né, do Copilot fazendo toda essa assistência do nosso dia a dia. E aí, como eu havia comentado com vocês, eu tinha falado para vocês prestarem, né, atenção naquela questão do Teams na parte de colaboração. Então, hoje, e aqui eu vou navegar agora para um outro ambiente que eu tenho aqui do Teams, como que o Teams aqui também pode nos apoiar com o Copilot por trás, fazendo toda essa parte de assistência. Eu posso criar dentro do Teams uma equipe e criar uma sala, que eles chamam aqui de sala de negócios, para falar sobre o meu cliente, e dentro dessa sala de negócio eu posso também atribuir, por exemplo, aqui oportunidades que eu quero que a minha equipe me apoie no desenvolvimento dela, tá? Então, aqui eu vou pegar e vou selecionar essa oportunidade aqui relacionada ao café. Então, a partir do momento que eu selecionei, ele já me traz um resumo relacionado a essa oportunidade, e aí a minha equipe já fica, né, acompanhando o que está acontecendo, já pode haver interações aqui relacionadas à minha equipe sobre essa oportunidade, arquivos que estão relacionados a essa oportunidade. E a partir disso, o próprio Copilot também, como a gente tem ali no Outlook, 1 hora antes da apresentação, ele me gera um alerta com algumas informações se eu quiser me atualizar para realizar para o momento, né, de uma reunião que vai acontecer com esse cliente. Então, seguindo aqui, por exemplo, eu tive ali uma reunião, né, com o cliente para falar sobre o meu produto, sobre a máquina de café. Então, o Copilot fez o que ele fez aqui, né? Você pode ver aqui, ó, a IA fez algumas anotações, então ele traz aqui diversas anotações que você pode copiar, colar dentro, por exemplo, do próprio CRM, ou utilizar essa informação de alguma outra forma, mas ele também está integrando aqui, por exemplo, com a minha plataforma de vendas. E aqui ele me traz, além disso, ele também me traz algumas sugestões relacionadas a essa reunião. Então, por exemplo, aqui ele me traz algumas tarefas, e um exemplo aqui de uma dessas tarefas foi que o cliente pediu para mandar a especificação do produto num deck em PowerPoint. Então, isso aqui é uma tarefa. E ele também me trouxe aqui um resumo do que aconteceu nessa reunião. Então, vou criar aqui uma tarefa, já que ele me pediu aqui. Então, você pode ver que tem outras sugestões, então que são sugestões que ele identificou, e aí você verifica se você quer atuar e criar essa tarefa ou não. Nesse caso aqui, eu vou criar essa tarefa porque ele me pediu essa apresentação em PowerPoint, então eu crio essa tarefa, porque eu posso fazer o meu acompanhamento. Vocês podem até ver que ele mostrou ali Salesforce, né? Então, esse ambiente aqui, o Salesforce é a plataforma de CRM que está por trás. E quando eu crio um ambiente aqui dentro do Teams, você consegue trabalhar também com as outras aplicações, né? Documentos, você pode subir ou criar documentos aqui dentro para serem compartilhados. Então, aqui eu vou trabalhar agora com o PowerPoint. Ele me pediu aquela apresentação. E aqui eu vou utilizar o Copilot no PowerPoint para me ajudar a criar essa apresentação. E aqui, pessoal, para quem nunca utilizou, segue uma dica, tá? Eu utilizo isso no dia a dia e ajuda bastante, tá? É bem bacana, agiliza muito nessa criação de uma apresentação. O que eu fiz aqui? Eu peguei,
falei que queria criar uma apresentação e eu tinha um documento aqui em um Word falando sobre a máquina de café. Eu peguei e pedi para ele criar minha apresentação baseado nesse documento Word que eu tinha. E aí ele veio aqui e me criou aqui, ó, 14 slides relacionado a esse documento. E funciona, tá? Eu sou experiência aqui comprovada de que funciona e nos ajuda bastante. Então, claro, se você quiser que envie editar algumas dessas informações, essas fotos foram criadas por ele mesmo, então a própria inteligência faz esse match entre informação e gera ali uma imagem para trabalhar essa questão da imagem, né, da relação entre texto e imagem. Então, bacana, né? Criei aqui e é rápido, tá? É bem rápido mesmo. Criei aqui minha apresentação, vou dar andamento no meu processo aqui junto ao Teams. E aí, como eu tinha comentado com vocês, o Teams também, o Copilot aqui dentro do Teams, me gerou um resumo dessa reunião. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar esse resumo da reunião para o cliente, juntamente com o documento que eu criei lá com o Copilot no PowerPoint, tá? Então ele me traz aqui esse ambiente está em inglês, mas funciona em português, tá, pessoal? A plataforma ela é multilanguage, então português, espanhol, inglês e por aí vai. Tem diversas línguas, a plataforma para quem, né, trabalha em multinacional, isso é bem interessante, porque ele é multilanguage. Então ele me trouxe aqui um resumo e já me linka aqui para eu poder enviar isso por Outlook. Então vocês podem ver que como tudo tá amarrado, né? Como eu consigo ter essa velocidade na realização das minhas atividades. Então, eu já trouxe aqui para o Outlook. Se eu quiser editar alguma dessa informação, eu consigo fazer essa edição aqui dentro. Já anexou aqui o meu documento que foi criado lá no PowerPoint. E, como eu havia mostrado para vocês anteriormente, ele me traz também aqui informações relacionadas. Então, eu consigo ver as últimas comunicações, por exemplo, a reunião que foi realizada ali no Teams. E daqui eu já consigo enviar esse e-mail para o cliente de forma rápida. Então vocês podem ver, aconteceu uma reunião, peguei as anotações que foram geradas pela IA, criei um documento, anexei, gerei o meu resumo da minha reunião e estou enviando para o cliente isso de forma muito ágil, né, rápida, algo que provavelmente a gente levaria dias, né, porque a gente tem diversas atividades. Então, isso acaba, às vezes, se postergando, e aí você acaba esquecendo do que aconteceu naquela reunião. Então, tudo isso nos ajuda a sermos mais célere, né? Mais rápido no nosso dia a dia, e nos ajuda também nesse desenvolvimento, por exemplo, de um e-mail e de informações que possam ser relevantes para o nosso andamento junto ao nosso cliente. Legal? Então, para essa primeira apresentação é isso, pessoal. Então, só, né, o que nós utilizamos aqui foi o Copilot 365 e o Copilot for Sales. Legal? Volto agora com você, Fábio. Obrigado, Hernani. Excelente. Muito bom. Olá, pessoal. Olha, como o Hernani falou, nós usamos bastante. Eu acho que muita gente já usa essa questão do resumo da reunião, né? E aí a consolidação dos tópicos principais, próximas ações, e aí você começa a se, como eu falei, você começa a se moldar e usar algumas expressões, falar sobre alguns pontos estratégicos. Você começa a se organizar com relação à condução de uma reunião de trabalho, ou de uma reunião com o cliente, justamente para dar input, para no final você sair um output da IA com mais qualidade. Então, o que é que a gente vai fazer, quais são os próximos passos, quais são os principais aspectos, quais são as principais oportunidades, as dores, ou quais as principais problemas, desafios, que aí a gente já começa a dar input e insights. Então, assim, é muito válido. Então, assim, isso, para mim, traz um ganho de tempo absurdo. Mas, olha, deixa eu voltar aqui um pouco, que eu acabei passando. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre uma combinação, né? Quando a gente fala de Copilot, como o Hernani mostrou para vocês, atuando na agilidade. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Atuando na agilidade de produtividade, tarefas, atuando como seu assistente pessoal, preparando um draft,
resumo de e-mail, ou fazendo uma consolidação de uma reunião para vocês, ou uma apresentação inicial. Copilot faz tudo isso e muito mais. Tem aqueles 10 pontos ali, vai ficar disponível. Na verdade, a Microsoft tem aqueles 10 pontos nos portais dela, você consegue acessar junto àqueles links que a gente disponibilizou para vocês. Os agentes em si, eles estendem, né? Eles ampliam o uso da inteligência artificial e podem ser combinados. Tá? Então, a ideia de agentes são sistemas especialistas que podem funcionar de forma autônoma. Então, pense no Copilot para a produtividade, a expansão dele com os agentes para processos mais amplos, seja um processo ou processo através de plataformas. Né? Então, a ideia dos agentes é que o Copilot é um assistente copiloto, assistente, né? Ele trabalha como copiloto. Os agentes eles já começam a atuar de forma autônoma, né? Então tem autonomia de atuação. Então, o que é que traz do espectro do agente, né? Falando só um pouco, não vou me aprofundar muito. Então, o agente ele pode, por exemplo, buscar informações de dados, raciocinar e responder. Então, por exemplo, eu tenho fontes de dados, base de conhecimento, fontes, normas da empresa, eu tenho fontes de resolução, tenho FAQ, eu tenho outras formas de busca de informação. Eu posso ter várias fontes distintas em vários formatos, em PDF, num portal ou numa base de dados. E eu posso fazer com que ele recupere essas informações e me responda minhas perguntas e traga os insights para mim, ou use essas informações para atuar executando uma tarefa. Então, os agentes, eles podem executar ações quando solicitados, então eu posso automatizar essas execuções de trabalho, né, com IA, né? Então, eu consigo fazer automatizações através dos agentes e ter os meus agentes autônomos que operam de forma independente. Então, você planeja ele dinamicamente, orquestra, inclusive orquestra outros agentes, e ele vai desenvolvendo conhecimento e escalando. Tá? O que vocês veem aqui em Generally Available é o que está disponível já para uso, e o que está em preview como autônomo é que deve sair por esses dias. Eu andei falando recentemente, inclusive, que o que a gente, quando aparecia em preview, a gente tinha uma expectativa de 6 meses, 1 ano, às vezes. Agora, quando aparece em preview, a qualquer momento pode vir pronto para uso, porque a velocidade de entrada em produção e disponibilidade para todos usarem está sendo mais rápida. Tá? Então, a ideia é que você explore os agentes e consiga redefinir os processos com agentes. Tá? Executando tarefas, buscando informações. A ideia é buscar dentro de cada área de interesse, ou provocar as áreas de interesse para que busquem casos de cenários específicos, casos de uso que possa se aplicar. A própria Microsoft traz algumas visões de cenários que podem ser utilizadas, tá? Então aqui você tem aqui, deixa eu abrir aqui, é mais um link desse. Então tem aqui, ó, essa é a biblioteca de cenários que a Microsoft traz sugerida. Você pode clicar numa dessas áreas, por exemplo, recursos humanos. Eu tenho aqui um cenário de automatizar o gerenciamento de consulta de benefícios. Eu clico aqui e ele vai me dar. Ele traz, inclusive, um guia de como você usar esse cenário, o que é que tem. Você pode baixar um PowerPoint e olhar quais são os principais indicadores nesse cenário que podem estar impactados. Taxa de rotatividade, hora de integração, benefício, poupança de custos, né? Diminuir custos aí, e experiência do usuário. Opa, desculpa. Acabei passando direto aqui. Deixa eu voltar. Então, nesses cenários aqui, ele mostra que você pode utilizar o Copilot para automatizar o gerenciamento de consultas, explica o que pode ser feito, criar um agente, análise, e mostra aqui como você usa o Copilot para isso. Então, tem vários cenários aqui, você pode explorar, cenários na área de comunicação, e você também pode explorar o cenário por uma área específica, uma vertical específica. Quando eu clico, por exemplo, numa área dessa, isso aqui é interessante. Eu posso baixar o kit de cenários, ele vai sair todos os cenários que ele tem para, por exemplo, educação.
ou para comunicações, ou para energia. Então, cenários funcionais, eu posso clicar e baixar todos os cenários num kit único. E o que é que ele pode, aqui ele já mostra em que ele pode atuar, tá? Então, eu vou deixar para vocês explorarem aqui, desculpa, um pouco mais, o link. Eu coloco aqui daqui a pouco no chat, mas a ideia é que você possa redefinir esses processos com IA, né, de forma inteligente. Para isso, é importante, de novo, voltando, se preparar, né? Então, identificar os cenários, identifica aqui quais equipes têm mais uso mais intenso do 365, incluindo reuniões, direcionar uma massa crítica de usuários e concentrar em licenças para todas as equipes, para valor rápido. Eu seleciono um grupo que eu vou começar a promover o uso e usar a biblioteca para explorar. Tá? Essa é uma das formas. Todas as funções, eu posso ter cenários que envolvem todas as funções, então, por exemplo, melhorar reuniões, criação de conteúdo, ou posso trabalhar com cenários específicos para cada área de negócio, ou cenários que sejam cross entre as áreas de negócio. Tá? Então, sugestão: crie um caso para uma área, identificando os principais processos, os cenários que eu quero para cada processo desse. Aqui um exemplo, valor de negócio para TI, tecnologia da informação, e quais são os indicadores que eu quero medir com esses cenários. Tá? Microsoft tem algumas ferramentas que traz esses cenários, mas eu vou trazer para vocês, após a próxima demonstração, como a gente trabalha junto com vocês para fazer isso acontecer, com algumas ofertas, desde pequenininhas até ofertas mais complexas, para vocês aplicarem no dia a dia, utilizando todo o conhecimento que a Alpha People traz aí ao longo dos anos, aplicando inteligência artificial, aplicando a automação e desenvolvimento, amadurecimento do uso da tecnologia nos clientes. Tá? De novo, passar a bola para o Hernani, para trazer um pouco mais essa visão dos cenários mais corporativos aqui, tá? Com essa Legal. próxima demonstração. Obrigado, Fábio. Então, pessoal, dando andamento, agora eu gostaria de demonstrar para vocês uma experiência, né, de dados e de uso da inteligência artificial num agente de autoatendimento. Então, essa experiência agora, ela vai ser feita através de um agente que ele é um assistente para a área de RH. Tá? Então, o que nós temos aqui nesse cenário? Nós temos os nossos colaboradores internos que utilizam o Teams e dentro do Teams nós temos o nosso agente publicado, para que ele possa ali fazer perguntas para esse agente relacionadas ao RH. Podemos expandir ali, como o próprio Fábio mostrou, né, diversas verticais, marketing, finanças, logística, sim, perfeito, né? Podemos criar um bot para cada uma dessas áreas, como também podemos criar um bot que possa responder a maior parte dessas perguntas e dúvidas. Então, isso a gente depois, né, quem tiver interesse, a gente pode conversar e entender qual a melhor arquitetura para cada um. Mas aqui, então, nós temos o Copilot Studio, que é onde nós criamos o nosso agente, né, antigamente chamado de bot, agora nosso agente inteligente. E aí, o que o agente vai fazer aqui, né? O que nosso colaborador vai fazer? Ele vai perguntar, essas perguntas o nosso agente vai consultar no SharePoint, então tem uma pasta do SharePoint com diversos documentos relacionados à área de RH. Ele vai trazer uma resposta. Caso ele não encontre uma resposta nessa documentação, a gente criou aqui também uma automação que, junto com o SharePoint, a parte de inteligência aqui do agente, onde ele identifica que aquela pergunta ele não consegue responder com as documentações que ele tem. Então, se a pessoa deseja criar um ticket para a área de RH, para que ele possa, né, para que o pessoal do RH possa dar andamento e retorná-lo. Então, aqui vocês podem ver que o agente ele também está sendo proativo. Então, a gente criou aqui de uma forma que ele também possa ser proativo, não só reativo, mas proativo nesse sentido também. E aí, essa informação, por exemplo, vai lá para o SharePoint da área de RH, que fica acompanhando esses tickets e depois dá esse andamento. Legal? Então, vamos lá agora para a nossa demonstração. Vou compartilhar aqui novamente com vocês.
Pessoal, só me confirmem, por favor, se estão vendo minha tela já do Teams. Estamos vendo. Obrigado, Hernando. Ótimo. Então, vamos lá. Vou dar aqui um olá. Então, vocês podem ver aqui que eu estou dentro do Teams. Eu estou aqui dentro do meu agente de RH, né? HR aqui, no caso, recursos humanos. E aqui está o meu bot, né, de recursos humanos dentro do meu Teams. Está publicado aqui dentro. Então, eu dei um olá, ele já me respondeu aqui. Você pode ver, linguagem natural. Como posso te ajudar hoje? Então, por exemplo, eu gostaria de saber sobre os benefícios para os funcionários. Por exemplo, eu entrei, sou novo na empresa e não estou me lembrando quais são os benefícios que a empresa nos dá. Né? Pode ser até na própria empresa que eu estava apresentando ali para vocês, a indústria de café, nossa fábrica de café. Então, eu vou perguntar aqui em linguagem natural, conversacional, aí o bot vai analisar dentro daquela documentação que eu comentei com você que está no SharePoint, e ele vai me trazer aqui uma resposta relacionada. Tá? Então, vocês podem ver que existe aqui já uma thread aqui em cima de outras comunicações que foram realizadas, e aí ele me trouxe, né? Aqui no caso, em nome da minha empresa aqui é a Contoso. A Contoso oferece um pacote abrangente de benefícios para todos os funcionários elegíveis. Isso inclui cobertura de seguro de saúde, programa de bem-estar, plano de aposentadoria, 15 dias de férias, 10 dias de licença médica. Então, legal, bacana. Gostei dessa empresa aqui também, hein? Tem uns benefícios interessantes. Então, essa documentação, ele trouxe desses documentos que eu comentei com você, que está ali no SharePoint. A gente pode também fazer outras perguntas. Vou ver se eu vou pôr mais aqui mais uma pergunta. Então, por exemplo, eu gostaria, num outro cenário, gostaria de saber como eu solicito minhas férias. Então, estou querendo tirar férias, mas não me recordo exatamente como que eu faço para fazer a solicitação das minhas férias. Então, venho aqui também no meu agente da área de RH e pergunto aqui para ele como que eu faço para solicitar minhas férias. E aí, vamos aguardar aqui ele nos responder. Isso, né, vocês podem ver a agilidade, né, no processo que isso traz. Então, em vez de você entrar lá em contato com a área de RH para perguntar sobre suas férias, para mandar um e-mail, aguardar esse e-mail chegar, provavelmente a caixa de e-mail do pessoal da RH deve estar lotada, cheio de atividades para realizar, você já consegue agilizar esse processo aqui. Né? Então, ele traz aqui, para as férias na Contoso, você deve seguir as políticas e procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Recursos Humanos. É importante notificar seu supervisor. Legal, né? Vocês podem ver aqui linguagem natural, né? Não tem como, né? A gente tem aqui o que a gente chamava de bot clássico, que você criava os tópicos, e agora a questão da IA, do agente inteligente. Então, né, impossível a gente criar um tópico nesse sentido. Isso aqui é uma conversa que eu estou tendo com o bot. Então, linguagem natural, né? Então, essa questão, né, da inteligência sendo o seu assistente do dia a dia. Então, agora eu vou trazer aqui uma outra pergunta para ver se ele, talvez, para ele não encontrar dentro da minha base. Então, aqui eu vou, por exemplo, eu sou aqui da área comercial, eu gostaria de saber sobre a política de reembolso para a viagem para os Estados Unidos. Então, vou perguntar aqui também para a minha área de RH. Como que funciona essa questão da viagem de reembolso para os Estados Unidos? Então, vamos ver o que ele vai nos trazer aqui. Aí ele traz aqui, né? Lamento, não pode te ajudar mais nesse tópico. Então, isso o que quer dizer? Ele não encontrou essa informação lá dentro da base de conhecimento dele, dentro daqueles arquivos e pastas do SharePoint. E aí ele já, como eu havia comentado com vocês, ele está sendo aqui proativo. Então, ele está perguntando aqui, gostaria que eu abrisse um ticket do RH para você? Né, para que o profissional de RH possa dar uma olhada e te dar um retorno em até 48 horas? Ótimo, gostaria sim. Então, vou abrir aqui um ticket. Então, você pode ver que agora, né, eu já estou estendendo o uso aqui do Copilot dentro do meu processo interno da organização. Então, é que ele me traz aqui, né? Ok, criei um ticket para você sobre política de reembolso para viagem para os Estados Unidos. Então, ele já me traz aqui essa informação. Ele já criou esse ticket. E vamos dar uma olhada nesse ticket lá no SharePoint. Então, assim,
Esse SharePoint é de responsável ali do pessoal da área de RH. Aqui eu estou com o meu SharePoint aqui do RH, questões que não foram respondidas pelo nosso agente de autoatendimento, vem para cá. Vou só aqui atualizar, porque acabou de acontecer. Então tá aqui, ó, para que vocês possam ver, né? Criado há cerca de 1 minuto, quer dizer, acabou de ser criado. É aquela interação que eu tive. Tá? Então aqui, claro, poderia ser uma integração com uma plataforma que vocês tenham de atendimento interna, um Customer Service? Sim. No caso aqui, a gente trouxe para dentro uma pasta do SharePoint para a área de RH. E aqui o pessoal já pode dar continuidade no atendimento e depois retornar para o cliente. Legal? Então, esse é o nosso agente de RH. Esse é o processo que eu quis trazer para vocês hoje. É claro que dá para expandir isso, dá para a gente criar outras variáveis, sem dúvida, né? Então, quem achou interessante, entre em contato com a gente. A gente, como o Fábio comentou, a gente está com diversos projetos em clientes aqui nesse sentido, né, de inteligência, apoiando ali as áreas e como que a gente pode também apoiar vocês aí dentro do processo de negócio das suas organizações. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Fábio, volto contigo. Obrigado, Hernani. Puxando aqui de volta. Só para a gente fechar, prometo ser breve. Eu queria falar para vocês aqui como a gente pode ajudar, né? Como a Alpha pode ajudar a sua empresa a fazer parte desse processo todo de transformação. Como eu falei, prometi trazer aqui algumas ofertas, algumas estratégias legais para a gente começar junto. Então, a gente sabe que a adoção envolve mudança. A mudança pode ser até assustadora, né? As organizações mais novas, mais inovadoras de ponta, inclusive. Mas, de acordo com as nossas pesquisas, né? A gente trouxe aqui, compilamos algumas formas que ajudam a seguir, né? A construir e criar essa jornada. Então, a ideia de AI, né? Com um lugar onde você pode adquirir, né? Todas as ferramentas necessárias para evoluir. Então, vamos explorar aqui essas soluções. Nós temos uma solução associada, vinculada, né, ao desenvolvimento da visão, um grupo de ferramentas que ajuda você a obter um resultado mais rápido, chamado low hanging fruits, né? Você já tem acesso à informação, à aplicação, ao impacto de forma mais imediata, e tem outros cenários onde a gente pode trabalhar de forma mais customizada, mais personalizada. Então, vou passar rapidamente sobre cada um, né? Então, o que é o AI Copilot Workshop, né? Então, o workshop é um passo estratégico, né? A ideia é que a empresa que quer estruturar a jornada, ou preparar sua jornada de IA, a gente usa algumas técnicas de design thinking aqui, para entender os desafios, mapear, é onde a gente vai estar construindo junto a visão, aonde eu quero chegar, quais os meus principais objetivos com a inteligência artificial. É um workshop rápido, duração de até 8 horas, né? Então ele aí tem umas 3 áreas cobertas. A gente seleciona 2 casos de uso exemplificativos, como eu mostrei para você, alguns casos que são aplicáveis para cada área dessa, e executamos esse workshop para extrair, né, essas informações. Então, obviamente, a gente precisa de uma grande participação do cliente nesse cenário, nessa estratégia, mas podemos aí trabalhar com esse workshop. O Copilot in-a-Day, que ainda está aqui no cenário de visão, né, ele é a porta de entrada para quem quer testar, botar a mão na massa e validar. Então, a sessão é interativa, de até mais ou menos 4 horas. Então, a gente apresenta os conceitos principais, faz uma demonstração ao vivo e mostra como ele se integra ao ecossistema Microsoft. Parte do que o Hernani mostrou aqui, só que uma coisa um pouco mais focada. Então, a ideia dessa experiência é para as empresas que estão começando a explorar o IA, porque não tem muito requisito. Desculpa. E permite essa visão clara, né, de como a tecnologia pode ser aplicada no dia a dia. Então, temos uma série de copilots que podem ser abordados nessa visão. Então, assim, desse grupo de copilots aqui, a gente pode
trabalhar vários cenários com esse Copilot in a Day. É mais uma das ofertas que estão associadas a esse momento de construção da visão estratégica. Tá? O Start and Go é uma solução para quem quer acelerar a adoção do Copilot nas aplicações do Dynamics 365 ou integrar a outras plataformas de CRM, seja voltada a funções, né, esses Copilot for, né, ou clientes que já usam ou querem iniciar o uso das soluções de inteligência artificial já prontas nos aplicativos, nas aplicações de negócios da Microsoft. Então, esse vem com o escopo definido. A gente faz o setup, a configuração, o treinamento, o suporte para que a equipe consiga aplicar o que tem disponível. Às vezes você tem aí, um cliente que já usa uma das plataformas, mas ainda não conseguiu explorar de forma adequada, como foi demonstrado, inclusive, pelo Hernani, dentro das soluções de negócio. Então, quando necessário, né, quando surgem necessidades, a gente também atua com alguns esforços de integração, né, para customização. Normalmente, quando a gente atua numa implantação com o Start and Go, que é uma partida, né, uma partida de uso, o começo do uso do Copilot, a gente identifica um backlog, uma lista de iniciativas que possam ser exploradas à medida que você vai conhecendo e amadurecendo o uso da tecnologia, da IA dentro dessas soluções. Então, a gente dificilmente sai de um Start and Go sem ideias que possam trabalhar como extensões do uso da plataforma. E aí, as ofertas para quem já quer estruturar um roadmap mais claro, embasado para a adoção, ou seja, aí é um trabalho um pouco mais amplo. Então, a gente avalia a necessidade do cliente, utiliza a metodologia BTX, né, combinando uma visão de negócios, tecnologia e a experiência do usuário. A gente tem 5 etapas aí, a gente constrói o business case. Lembra que eu falei, é importante construir aquele business case, olhando os processos, olhando os cenários alinhados a cada processo e os indicadores que eu quero extrair. Então, a gente ajuda o cliente a construir aquele business case e trabalha com casos de uso, especificações técnicas, cronograma e investimentos associados aí, envolvendo licenciamento, envolvendo esforços de serviços de desenvolvimento e consultoria. E a ideia é que a gente possa ajudar, né, as empresas junto com o assessment no planejamento estratégico para avançar com o IA de forma mais eficiente. Então, aqui a gente trabalha de forma personalizada, né? Então, essa jornada, ela não precisa necessariamente ter este caminho. A gente vai encontrar empresas que já estão com as plataformas de negócios prontas para trabalhar com Start and Go e colocar e começar a explorar de forma adequada as soluções que já estão prontas dentro das soluções. Algumas empresas precisam ter uma visão, trabalhar com o desenvolvimento da visão interna para desenvolver a tecnologia. E quem quiser, né, desenvolver um business case através de um assessment mais robusto, mais estruturado, para que a gente traga esse caso de uso, esse caso de aplicação, finalize com um cronograma, um roadmap estruturado, para que a defesa interna de orçamento e aplicação da solução seja mais estruturada. E é possível também seguir a abordagem etapa a etapa aqui com a evolução. Tá? De novo, lembrando aqui, também é possível iniciar com investimento Microsoft através das iniciativas que a Microsoft traz para acelerar essas iniciativas aí de uso da inteligência artificial. Pessoal, peço desculpa a gente ter passado um pouco do tempo aqui. Pessoal, nos procurem. Vocês viram que existem muitas ferramentas para acelerar
o uso, a aplicação e a adoção de inteligência artificial, o caminho pode ser mais estruturado. Quanto mais estruturado, mais rápido, mais eficiente ele é feito. Então, estamos à disposição. E se não tivermos mais perguntas, o Antônio Carlos está perguntando se o contato para os próximos passos seriam com você. Pode ser comigo, mas se não me engano, o marketing vai entrar em contato com vocês e direcionar para quem seja a equipe que vai atuar direto com vocês, mas eu devo estar muito próximo de vocês aí nas próximas etapas, sim. Enfim, se não temos mais perguntas, né? Eu agradeço aí a participação de todos, agradeço a equipe aí, Hernani, a equipe de marketing. Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada, bom dia. Até uma próxima. Grande abraço a todos, tenham um bom dia.